Ouve a palavra? Vamos ouvir mais um pouco? Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quem encontrou, diga amém. Eita. Pode diminuir o som aqui ou até... Pode. Isso, obrigado. Aleluia. 27. Diz assim... Eu vou ler um trecho razoável, tá bom? Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência, ou seja, ele foi pedir aos irmãos ajuda financeira para seguir. Versículo 9: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestávamos a Paulo. Como é que está lá? Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação estava, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, e a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, e soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, em algumas versões está o batel. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, sustentar o navio. E temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Só até aí. Dissipou-se depois de 3 dias sem sol e sem estrela, toda a esperança de salvamento. Estende a mão para cá, ore por mim agora, fale com o Senhor, mas fale mesmo, você que está na live, nos assistindo, estende a mão para a TV aí agora. Eu sei que tem gente que não faz, mas isso é ato profético, é pela fé. Senhor, em nome de Jesus eu declaro a tua bênção sobre esta igreja e sobre estes irmãos, os que estão aqui, os que nos assistem através da live ou assistirão depois. Eu profetizo bênção, Senhor, em nome do Senhor. Nós já sairíamos daqui enriquecidos e abençoados se saíssemos agora, pois já louvamos ao Senhor, pois já ouvimos a palavra sobre missões, pois já oramos, e melhor coisa é dar do que receber. Oramos por aqueles que precisam, mas agora, Senhor, pedimos, fala aos nossos corações, não te detenhas, eu te peço, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Você pode louvar a Deus bem forte aí? Aleluia. Irmãos, Paulo, depois da sua conversão, ele não teve uma vida fácil.
Quem aqui depois da conversão achou que ia ser só moleza? Agora eu vou para Jesus, e agora vai ser só bênção, é dinheiro no bolso, é saúde, amigos, irmãos, é só festa na igreja, picanha, é só bênção agora. Quem achou que ia ser assim? Pastor, não perde tempo, né? Quem achou que ia ser assim? Eita Deus! Vocês esqueceram de falar, no mundo, mas tem de bom ânimo. Irmãos, é bom ser de Jesus? É uma alegria ser de Jesus? É uma bênção ser de Jesus? Mas é fácil? Irmão, ser de Jesus não é para mole não, viu? Eu sou meio mole, então fica lá mesmo no mundo, fica lá, porque para ser de Jesus tem que ser cabra macho, tem que ser mulher porreta, amém? Tem que ter, como é que fala? A faca no dente, o negócio é estreito, irmão, se não tiver coragem, se não tiver ânimo, não aguenta. É por isso que tem muitos que vêm para a igreja, depois de um tempo, desvia, fala, não, essa vida aí eu não quero não, é muito difícil. Irmãos, mas é a melhor vida que existe, é a única que nos leva à salvação e à vida eterna com Jesus. É a única vida que nos garante a vitória aqui e lá. Amém, irmãos? Não há derrota com Jesus, porque Ele é o nosso general. É Ele quem vai adiante de nós. É Ele quem luta as nossas guerras e é Ele quem nos dá as nossas vitórias. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Pastor, mas Paulo sofreu demais da conta. Mas Jesus havia dito, esse vai ver quanto é bom sofrer por amor ao meu evangelho, porque ele perseguiu muito os cristãos, mas não se trata disso, não se trata de um revanchismo, não se trata de Deus cobrar dele, porque não é isso, não é disso que se trata, é porque Paulo tinha que ter experiências que ninguém mais teria para fazer coisas que ninguém mais faria. Diga para você mesmo, eu preciso ter experiências com coisas que ninguém teria para fazer coisas que ninguém faria. Irmãos, hoje eu estou aqui no altar porque eu tive experiências com quase tudo de bom e de ruim. Não tudo, graças a Deus, mas muitas e muitas coisas. Quem mais passa por dificuldades e vence é quem mais está habilitado para ajudar quem está passando por dificuldade. Quem crê que é assim? E Paulo passou por muitas e severas dificuldades. Paulo, nessa situação, ele já vinha, a gente está bem, nem sabia, nem estava lembrando, para fazer a verdade, viu? Olha, pastor, esquecendo que era o culto de missões, estava mesmo, esqueci que era o culto de missões. Mas olha a palavra que Deus nos deu. Paulo, ele estava preso, ele tinha sido preso como pastor Kim, por pregar o evangelho. E ele já estava preso há anos. Já tinha mudado até de governador, de Félix para Festo. E ele já tinha passado por várias audiências, e ele continuava sendo acusado de coisas que os próprios governadores sabiam que ele não tinha feito, mas não o soltavam, por causa dos seus acusadores, que acusavam eles de ter feito coisas malignas e terríveis contra Deus e contra a lei judaica. Mas ele se manteve firme, se manteve dizendo que não tinha feito nada, que pelo contrário ele era fariseu de fariseus, ele era judeu da tribo de Benjamim, ele não tinha feito nada que agravasse a Deus ou a fé judaica, ele apenas estava pregando a ressurreição dos mortos que Jesus ensinou que aconteceria, e por causa disso ele estava preso. E aí ele foi apresentado ao rei Agripa, e o rei Agripa disse, olha, bem que nós poderíamos soltá-lo, porque realmente ele não cometeu nada, mas como ele apelou para César agora, tem que ir para César. E aí, para ir para o tribunal de César, então colocam ele agora no navio adrimatino, para ir para esse julgamento. Mas ele já tinha apanhado muito. Antes dele ser preso, ele
ele tomou uma surra quase de morte. Se não fosse o comandante da guarda, Lísias, Cláudio Lísias, de tirar ele das mãos do povo, ele teria sido morto, já antes mesmo de ser preso. Mas o próprio Cláudio Lísias, mandou prender ele, depois soube que ele era cidadão romano. E ficou ruim, porque o cara é cidadão romano. Vai lá, pede uma desculpa, porque ele não era qualquer pessoa. Diga, Paulo não era qualquer pessoa. Ele era servo de Deus, cidadão romano, cidadão do céu. Diga, eu não sou qualquer pessoa, eu sou cidadão do céu. Ninguém me trata de qualquer jeito, porque vai se ver com Deus. Irmãos, estavam tratando Paulo como qualquer coisa, até que ele disse, ops, não é assim não. Aí começaram a ser mais brando com ele, colocaram no navio, mas o navio, ele avisou. Paulo era um homem de Deus. Olha pessoal, é o seguinte, vocês estão viajando numa condição muito complicada, porque já passou a época da navegação, e aí ele se refere ao jejum, porque até já passou o tempo do jejum, ele está se referindo ao Yom Kippur, que é o jejum, o dia do perdão judaico, amém? Começa, o Rosh Hashanah, que eles consideram os 10 últimos dias que Moisés ficou lá no monte antes de descer, e aí esses dias são muito sagrados, são dias de oração, são dias de jejum, são dias de busca, de leitura da Torá, e aí eles estavam lá, ele falou assim, olha, até já passou o período do jejum, mas ele não estava falando aquilo por causa do jejum, mas por causa do período aonde o jejum acontecia, que era lá entre o mês de setembro e outubro, aonde virava o tempo e começavam os grandes temporais marítimos, as grandes tempestades e as grandes ventanias, e aí ele se refere ao dia do jejum, mas para se referir a um período do ano, aonde depois desse período já não era mais aconselhável que as embarcações tomassem o mar, porque havia possibilidade do quê? De naufragar. E aí ele, sabendo disso, não só porque era um profeta de Deus, mas porque era evidente, o piloto do navio, o mestre do navio, mais do que ninguém tinha a obrigação de saber, mas eles arriscaram. Não, vamos tentar, não, vamos fazer. Tem muita gente que sabe que não pode fazer, mas faz, né? Sabe que Deus já mandou não fazer, sabe que não é a época de fazer, sabe que já foi avisado, mas eu vou tentar. E na tentativa eles encontraram um vento brando, suave, E tem muito crente, irmãos, que quando Deus avisa, não faz, ele, não, eu vou fazer, aí a coisa começa a ficar boa, a coisa começa a ficar tranquila, aí, tá vendo? Falou que não era para fazer, mas está dando tudo certo, e aonde de repente acontece, e de repente, quando eles pensaram assim, está tudo certo, está tudo bom, está tudo jóia, de repente, a tempestade, o vento Euroquilão, veio terrivelmente, bateu naquela embarcação, jogava de lá para cá, daqui para lá, irmãos, foi um desespero, foi um caos total, e Paulo, se você continuar a leitura, ele vai dizer, eu bem avisei vocês para não ir. Aliás, ele diz, vocês bem deveriam ter ouvido o meu conselho, porque aí nós agora não estaríamos passando por toda essa dificuldade. Irmãos, eu nunca ouvi falar de Paulo em nenhum livro, nenhum texto bíblico, perder a esperança. Pode ligar aquele ali para mim, por favor. Perder a esperança. Amém? Nem grandes servos do Senhor, ao qual se referisse de ter perdido a esperança. Mas Lucas,
companheiro de Paulo, escritor do livro do Evangelho de Lucas, escritor do Atos dos Apóstolos, um dos biógrafos da vida de Jesus Cristo, missionário, companheiro de Paulo em suas viagens, que estava nesse navio com ele, relata para o seu amigo Teófilo, o mesmo a quem ele enviou a carta de Lucas, dizendo: depois de 3 dias, já havia muitos dias que o negócio estava feio, mas depois de 3 dias, sem sol, sem estrela, ou seja, era só tempestade, não se via o céu, coisa terrível, o barco sendo desmontado, a carga sendo jogada ao mar, faltou e perdemos totalmente a esperança de nos salvar. Quando ele diz, faltou-nos, ou seja, todos, e acredito que nesse aspecto, ele também inclui a quem? Paulo. Faltou-nos, quando nós vimos o navio se desmontando, acabou totalmente a esperança. Diga assim: às vezes, pode acontecer de homens de Deus perderem a esperança. Não em Deus, não na vida eterna, não de que Deus possa fazer ou mudar qualquer situação, mas perdeu a esperança em uma situação específica. Amém? Quem já perdeu a esperança alguma vez em uma situação, não perdeu a esperança, não perdeu a fé em Deus, mas em uma situação específica, você já perdeu a esperança alguma vez? Eu já perdi. Teve situações específicas que eu falei: não dá mais, não vai mais acontecer, não tem mais jeito. Irmãos, é muito legal ver as pessoas experientes, é muito legal ver as pessoas vividas, né? Como o salmista diz: aprendi a contar os meus dias para que alcançasse um coração sábio, ou seja, cada dia de vida uma experiência, cada dia de vida um relato novo, um momento diferente, um aprendizado. E aí as pessoas vividas, as pessoas experientes, é muito legal, porque não é qualquer coisa que as abala. É assim ou não? Pode vir uma dificuldade ali: eu já passei por isso em tal época, eu consegui naquela época, eu vou conseguir de novo. E uma pessoa vivida e uma pessoa experiente que tem Jesus, ela leva uma vantagem ainda maior, porque ela tem a direção do Espírito Santo. Mas há situações que eu vejo, às vezes, pessoas conversando comigo, pessoas falando comigo, ao longo de 28 anos de conversão, já houve situações que, com toda a experiência, agora com 55 anos de vida, não parece, né? Só 54 parece, né? Com 55 anos de vida, 28 anos com Jesus, tendo vivido um monte de experiências boas e más, tem situações que eu não sei aconselhar. Eu não sei. Eu simplesmente digo: ó, não sei o que te dizer. Eu só posso orar. E é melhor ser honesto, né? Do que ficar tentando, do que ficar inventando, do que ficar buscando uma profecia. Deixa eu ver que Deus vai falar. Irmãos, ó, eu vou orar por você. E se Deus revelar, e aí sim, né, irmãos? Pela misericórdia, muitas vezes, menos do que eu gostaria, mas muitas vezes Deus o quê? Revela, dá uma direção, e aí glória a Deus. Mas há situações que Deus não revela, há situações que Deus não mostra. Lembra lá de Eliseu? A mulher, morreu o filho, ela vem, se joga nos pés. E aí o assistente, o moço do profeta vai tentar tirar. Ele diz: deixa, porque ela está passando por uma grande aflição, e Deus, o quê? Não me revelou. Então, irmãos, tem situações na vida, e nós vamos ter, por mais experientes que nós sejamos, e por mais que nós tenhamos vivido e aprendido, ainda haverá situações das quais nós não teremos o que dizer. Nós não teremos uma solução. Nós vamos olhar para aquela situação e nós podemos até tentar muitas coisas, e temos até a obrigação de tentar. O timoneiro, o piloto do navio, a tripulação,
O piloto não devia ser qualquer pessoa, não devia ser qualquer piloto. O mestre do navio, aquele que cuidava do navio e da tripulação, não deveria ser qualquer mestre, deveria ser uma pessoa que tinha experiência. E usando de toda a experiência deles, chegou uma hora que eles largaram, falaram: deixa, não tem mais o que fazer. Já desmontamos o navio, já jogamos a carga embora, não tem mais o que fazer. E aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas isso daí é uma força da natureza, não tem o que fazer mesmo. Realmente, é uma força da natureza, mas era algo que podia ter sido evitado. Às vezes, a gente passa por situação, uma pessoa vivida, uma pessoa sábia, às vezes ela passa por situação que ela não buscou, que ela não provocou, que ela foi o quê? Prudente, que ela buscou a Deus. Mas ela foi colocada naquela situação pela imprudência de outras pessoas, pela irresponsabilidade de outras pessoas. Eu já fui colocado em situação que eu não busquei, que eu não procurei, porque eu busco a Deus, porque eu oro minha vida direitinho, graças a Deus, mas pessoas me colocaram em situação que eu não tinha buscado, e eu falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu quis ajudar, e nessa situação, irmãos, às vezes a gente fala: Senhor, eu não sei o que fazer. E aí muitas vezes perde-se o quê? A esperança. Não em Deus. Amém? De jeito, nunca, jamais em Deus. Mas naquela situação o quê? Específica. E por mais que você seja uma pessoa vivida, e por mais que você tenha bons relacionamentos, e por mais que você tenha amigos que poderiam te dar uma luz, nem essas pessoas conseguem o quê? Te ajudar. Você está num navio naufragando. E não há o que possa ser feito. Mas haveria o que poderia ter sido feito antes. Ter o quê? Ouvido a voz da pessoa de Deus. Ouvido o conselho de um homem e de uma mulher de Deus. Ter lido a palavra de Deus. Tem gente que entra em... O meu povo peca por falta de conhecimento. Irmãos, tem gente que nunca leu, tem gente que tem 10 anos de convertido, nunca leu a Bíblia inteira uma vez só, uma. Nunca leu. Eu não sei como. Eu não sei como alguém pode ter 10 anos de convertido, que seja 5, vou colocar na metade. E ter um pastor aqui no altar que vive incentivando, que sorteia a Bíblia todo ano, que dá o plano de leitura todo ano, e que fala: lê, vai aprender a palavra de Deus, que dá a escola bíblica, e a pessoa nunca leu a Bíblia inteira. E o meu povo erra por falta de conhecimento. Irmãos, crê em Deus e estarás? Crê em Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Mas tem gente que não crê em Deus, não crê no profeta que Deus manda para falar. E aí, irmãos, acaba entrando em situação, em enrosco, aonde ele não consegue ver saída. E aí bate o desespero. E agora? O que eu vou fazer? Irmãos, tem muito cristão, infelizmente, desse jeito, que deveriam, e era melhor que tivesse ouvido, era melhor que estivesse na casa de Deus, era melhor que estivesse na igreja. Porém, contudo, todavia, para Paulo, ainda tinha uma coisa boa, para Paulo. Porque apesar dele ter sido envolvido numa situação que ele não queria, que ele não buscou, que ele alertou, ele só estava naquela situação porque ele era o quê? Ele era um prisioneiro, ele não tinha... Ele era um prisioneiro por pregar o Evangelho. E preso, não escolhe nada, você vai e pronto. Ele foi, ainda que o capitão
que estava levando ele, que era o responsável por ele, tratasse ele bem e tudo, mas ele estava envolvido em uma situação que não dependia dele. E nessa hora, e já aconteceu comigo, eu disse: Deus, eu não pedi essa situação, eu não me coloquei nessa situação, eu não fui imprudente, você não foi imprudente, agora eu preciso que o Senhor, o quê? Haja. E a gente fica esperando, e Deus não age. Um dia, 2 dias, passaram-se 14 dias, 2 semanas. Irmão, quem tem medo de mar aí? Quem tem medo? Tem alguém? Quem tem medo de água? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto quem tem medo de água. Eita! a minha mulher tem medo de estar lá, aqui na beirada não. Aqui batendo no joelho. Como que é o conselho dos bombeiros no mar? Qual que é o conselho dos bombeiros no mar? Água no joelho, perigo, é isso? Eu lembro um dia, era nós, né, pastora Camila? Ah, não, era o pastor Antônio, eu estava com o pastor Antônio, pastor Antônio, porque estava o Diogo. A gente estava no litoral de Santa Catarina, eu gosto muito de lá, e a gente estava numa praia, era Bombinhas, né? Acho que a gente estava em Bombinhas. E aí, irmãos, um dia maravilhoso, um sol maravilhoso, o mar tranquilo, irmãos. As crianças brincando, e eu com o meu afilhado lá na praia, assim, a água aqui, ó, no meio da canela, que a onda vinha, voltava, e a gente ali batendo papo, parado, batendo papo, conversando, a minha mulher na areia, olhando, a pastora, minha mulher só fica na areia, ela, a Ivone lá na areia, as crianças pequenas, a Bianca, a André, pequenininha, e a gente ali batendo papo, e umas crianças brincando, umas crianças argentinas, brincando, daqui a pouco, veio uma onda, baixinha, veio outra, e a gente não percebeu, e veio outra, e as ondas começaram a vir numa sequência muito rápida, uma atrás da outra, não dava tempo da onda vir, voltar, vinha outra, veio 1, 2, 3, 4, quando nós vimos, mas muito rapidamente, a água já estava na cintura, e toda aquela água que ela foi ficando lá, porque vinha outra onda, ela foi ficando, de repente, toda aquela água que subiu, voltou de uma vez só. E nós, com a água na cintura, não conseguíamos resistir à força da água. Só que as crianças argentinas que estavam um pouco mais para frente, começaram a ser arrastadas. E por misericórdia, eu não sei nem como é que eu fiz, e o Diogo, nós conseguimos alcançar as crianças, segurar, eu segurando na mão dele, ele na minha, eu segurando as crianças, uma criança segurando a outra, e a água fazia assim, ó, elas em cima da água, a água arrastando, e elas não conseguiam pôr o pé no chão. E o bombeiro saiu desesperado correndo, só viu o bombeiro correndo, mas eu consegui puxar as crianças, agarramos e fomos saindo devagar. Aí o bombeiro veio, agradeceu a mãe, chorando. Agora você imagina no meio do maremoto. 14, o navio desmanchando. Você olha para um lado não vê nada, olha para o outro não vê nada, olha para o céu coberto, parece que até Deus não quer ver. Só nuvem. Não bateria um desespero em você? Orou, pastor, mas e estava todo mundo de jejum. Como que você sabe, pastor? Porque Paulo disse, olha, vocês já estão 14 dias sem comer? Coma alguma coisa, porque a vida de vocês depende disso. Às vezes, irmão, nem jejum está adiantando. Melhor comer. Senão é aí que morre mesmo. Não estou dizendo para você não jejuar. Amém? Ou quem não gosta de jejuar? Ai, pastor, que bom que você falou isso. Não gosto mesmo de jejuar. Fala, Deus. Fala, Deus. Não é para jejuar, não. Fala, Deus. Só que Paulo tinha uma coisa boa. Ele estava com pessoas que não temiam a Deus. Ele estava com pessoas desobedientes. Mas ele não era desobediente. Ele temia Deus. E eu, apesar de ter esquecido que era domingo de missões, Deus não esquece. A frase que eu coloquei aqui é, porque Paulo estava cumprindo uma missão.
Olha que Deus maravilhoso. Eu posso esquecer, mas Deus não esquece. Deus não permite que um servo que está cumprindo a missão morra antes do tempo. Sempre há esperança para quem está fazendo a vontade de Deus. Sempre há esperança para quem está no centro da vontade de Deus. Olha para o teu irmão e diga: se você estiver no centro da vontade de Deus, sempre haverá esperança. Mesmo que você perca, há esperança. Eles perderam a esperança? Perderam ou não? Acabou. Só que o anjo do Senhor visitou Paulo e disse: Paulo, você está numa missão e você precisa chegar em Roma para cumprir a sua missão. Então você não vai morrer. E esse monte aí que não quer saber de mim, não vai morrer também. Porque eles estão com você. E aí o anjo diz: o Senhor deu todos eles a você. Eles só não morreram por causa de Paulo. Tem gente, irmãos, que se você ficar no centro da vontade de Deus, ainda que eles sejam desobedientes, ainda que na sua casa eles sejam desobedientes, ainda que o seu filho seja, eles vão viver por tua causa. Amém? Agora, fato é que perdeu a esperança, perdeu a fé. Mas a falta de esperança naquela situação, sou bem enfático, para não dizer que o pastor está pregando outra doutrina, naquela situação eles perderam a esperança. Mas ainda assim, o Senhor cumpriu o que havia prometido. O que você quer dizer com isso, pastor? Que ainda que pareça que não tem saída para você, que ainda que pareça que não tem solução, ainda que você não tenha, que todo o conhecimento que você tenha, toda a influência que você tenha, não te ajude, como o pastor Marcos pregou, a mulher na sexta-feira, linda mensagem, que a mulher do fluxo de sangue usou todos os recursos que ela tinha, todos os melhores médicos que haviam naquela ocasião, e ninguém pôde ajudar. Aí ele falou do príncipe da sinagoga, do principal da sinagoga, com toda a influência, com todo o conhecimento da Torá que ele tinha, da Bíblia, do Pentateuco, melhor dizendo, com toda a estrutura que ele tinha, com a casa, com o funcionário, com tudo que ele tinha, nada pôde ajudar ele. E a filha acabou morrendo. Mas ele recorreu a quem pode todas as coisas. A mulher do fluxo do sangue recorreu a quem pode todas as coisas. Quando você recorre a quem pode, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Quando a pessoa perde a esperança, ela pensa assim: é porque Deus não queria mesmo. Eu já pensei assim, e às vezes até a gente fala, né? Irmão, aconteceu porque Deus não queria. Não é verdade? Eu acho que já passou o momento. Por que as pessoas falam assim? Porque elas perderam a fé em Deus? Não. O servo de Deus jamais vai perder a fé em Deus. Era a situação. Mas o Senhor ainda assim agiu. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Bendito o homem, bendita a mulher, bendito o jovem, a criança, o idoso, quem quer que seja, bendito aquele que confia no Senhor e em cuja esperança está no Senhor. A questão, irmãos, é que você não pode deixar que um momento de dificuldade faça com que você cometa algo que depois você vai se arrepender. Porque tem pessoas que não sabem esperar o agir de Deus, não sabem. E por não saber esperar, vão tomando decisões uma atrás da outra, uma pior do que a outra. E aí acaba cometendo erros que depois não vai conseguir consertar. Eu não sei que dia foi que eu preguei, que eu disse, tem pessoas que passam boa parte da vida errando, outra boa parte da vida corrigindo,
E aí não sobra tempo para viver o melhor de Deus. Tem gente que assim, passa boa parte da vida, já tem maturidade, já chegou lá nos 30 anos, 35 anos, vamos ver, para quem, né, a Bíblia diz que o homem viver 70 anos, que passa disso sem enfado e canseira, vamos dizer que a pessoa já tem 35 anos, ainda comete erros, e continua cometendo os mesmos erros, vai provavelmente passar os outros 35, tentando acertar, corrigir aonde? Errou. Quando era só obedecer a Deus. Era só estar no centro da vontade de Deus. E aí, tudo seria o quê? Evitado. Salmo 40 e Salmo 42. Eu vou ler o 42. O 40 você já sabe, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o 42, que diz, por que está aflita, ó minha alma? Eu quero ler, só para encerrar. Como suspira as corças pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vou chamar o pessoal do louvor, o Vini, para ajudar. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o meu Deus? Lembro-me desta coisa e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava, eu com multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos, alegria e louvor, e multidão em festa. Olha só, o que o salmista está dizendo? Que é uma pessoa que ama Deus, que é uma pessoa que estava sempre aonde? Na casa de Deus, e que não só estava na casa de Deus, mas que guiava, levava outras pessoas aonde? A casa de Deus. E uma pessoa dessa estava passando por um momento terrível de aflição, terrível. E aí ele fala, no versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Diga assim, ainda que eu perca a esperança, Deus irá agir, porque Ele pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. A falta de esperança naquela situação não impediu Deus de agir. Eu não sei por qual momento você está passando, por qual situação você está chorando, ou o que está te causando medo, mas eu sei que o Deus que tudo pode está nesse lugar, amém? Feche os teus olhos, começa a falar com Deus. Se tem alguém aqui ou na live que perdeu a esperança, que recebeu uma notícia, um diagnóstico, uma situação que você não esperava, você se cuidou, você se preveniu, você foi colocado numa situação que você não queria, ou não, você mesmo acabou entrando por erro, por cometimento de algum erro, de alguma falha. Nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que nos ama, mas eu queria que todos fechassem os olhos agora. Fale com Deus, não olhe quem está do seu lado, não se distraia com o celular, nem com nada agora, mas fala com o Senhor.